em favor desse ideal. E eu queria ser franciscano, e então eles me deram o nome de Evaristo, porque em Santa Catarina havia um vigário-geral chamado Frei Evaristo, e que fundou a nossa colônia e dotou a nossa colônia de padres e ajudou aos colonos a perseverarem na sua fé. Então, eu era sucessor dele e ainda me considero sucessor dele, e faleceu em 38. Nunca havia dois com o mesmo nome, sempre um. E ele faleceu em 38 e eu entrei em 39 com o nome dele. Então, Paulo, como era o nome do seu pai? O nome do meu pai era só Gabriel. Agora, Gabriel é um nome significativo. Sério? É aquele que comunica a Nossa Senhora, não é? E comunica a grande novidade que o mundo vai mudar, que o Cristo vai aparecer e que nós todos vamos ser felizes. Era um homem quieto. Ele era capaz de dizer só 3 palavras por dia e a gente pensava que ele tivesse falado o tempo todo. Tão maravilhoso era esse homem. Era apenas pai de 14 filhos e ainda adotou mais 2, ele próprio, e depois a minha mãe permitiu que ele adotasse mais 6, e então nós éramos apenas 22, né? 22 irmãos que crescemos todos juntos e todos fizeram universidade, menos 1 ou 2. Né? E a mamãe chamava como? Helena. Helena, Helena Steiner. Ela é tia daquele presidente dos estudos avançados da Universidade de São Paulo, que trabalhou durante anos na América do Norte e salvou aqueles engenhos americanos que se tinham perdido nos ares. Dom Paulo nasceu numa cidade pequenina, né? Forquilinha chamava? Sabe que não era cidade? Não. Era apenas umas 6 casas ou 7 casas, não é? E feitas no começo com serrote, não é? Cortando árvores e ficando então os alicerces assim para as estacas para conservar a casa e morar lá dentro. E papai fez o seguinte: ele, como solteiro, foi para procurar terras lá no sul e encontrou essa terra boa, que produtiva até hoje, não é? E que é uma cidade que supera até Criciúma, que é bem conhecida. E ele, então, começou a trabalhar lá em Criciúma como simples colono no meio do mato. E depois, quando ele ficou doente, ele começou a abrir uma bodega, e dentro dessa bodega eu aprendi a fazer o melhor negócio da minha vida, de ficar franciscano. Que data foi que você nasceu, padre? Eu nasci no dia 14 de setembro de 1921. Não é? Tá, portanto, eu sou novinho ainda 83. E posso viver um bocado. Um menino ainda. Menino ainda. Estamos começando nós dois também. 21 de setembro de 14 de setembro de 21. A pergunta aqui é para todos os convidados, eu não devia fazê-la, mas ou devia. Aqui pede... Deve fazer tudo o que quer perguntar. Posso perguntar qualquer coisa? Qualquer Qual coisa. é o estado civil do Antônio? Casado com quem? Que quando a gente entra no seminário, eles põem diante de nós a opção, sobretudo quando se veste o hábito franciscano, põe a opção: você quer dedicar-se a uma pessoa, a uma esposa, ou quer dedicar-se à igreja, a todas as esposas, a esposa das esposas de Cristo? Então, a gente tem que escolher. E eu escolhi seguir o Cristo durante toda a vida e nunca me arrependi
tive 80 anos para me arrepender. Se a gente começa a pensar com 2 anos, né? Eu tive 80 anos para me arrepender e não me arrependi. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Dom Só Paulo, espero que eu fizesse melhor. aqui pede profissão. Você ganhou dinheiro com outro tipo de profissão ou com algum serviço que a gente não sabe? Não, para mim a coisa foi bem mais complicada. Eu tinha 2 irmãos mais velhos e os 2 foram para o seminário. E quando eu queria ir, era o terceiro, papai disse, acabou o dinheiro. Eu não posso pagar para os 3. Então você ainda fica na escola. E eu fiquei mais 1 ano, fiz o 5º ano sozinho, com o professor. Depois fiz o 6º ano, sozinho com o professor. Aí veio um franciscano e disse, não, esse negócio de pagar, isso é secundário. Se você está animado e quer estudar mesmo e quer fazer alguma coisa na vida, como padre, como franciscano, você venha conosco. Ele me levou para o seminário e eu parti no dia de São Sebastião, que era o dia sagrado de minha mãe. Todos os filhos partiam no dia de São Sebastião, que foi alvejado pelas flechas, mas não morreu à toa, não. Morreu por Cristo. Que maravilha. Dom Paulo, você está na 4ª rede de televisão brasileira e na 1ª e maior televisão católica do mundo. Podemos começar? Eu acho que convém começar, porque Já tá senão a gente nunca começa, né? Vai sempre adiante. E Dalina? Dom Paulo Evaristo Aires, que prazer, a sua bênção. Sabe, você tem o nome de minha irmã, ela se chama Ida. E a senhora esqueceu ainda, pôs atrás, que era linda. E é verdade. Ida, linda. Obrigada. É Lina. Obrigada. Bom, dizem, né, que um homem se conhece sabendo como ele gasta, assim, os seus momentos de descanso. Como é o seu lazer? O meu lazer principal é a leitura. Eu gosto de ler francês. E eu tenho doutorado na França, de maneira que o francês, para mim, é como o português. Em segundo lugar, eu gosto muito de ler alemão. E eu aprendi alemão desde criancinha com minha mãe, um pouco, e depois os franciscanos me ensinaram bastante, e eu aprendi com eles a ler revistas científicas em alemão. E as revistas mais profundas em teologia, em geral, são escritas em alemão. Então, é francês e alemão. Mas também gosto de revistas americanas, porque elas informam os diversos aspectos da política e da economia e de toda a movimentação do mundo. Então, as revistas americanas também me agradam. E as revistas brasileiras, evidentemente, eu passo, folheio, são tantas que dá para ver só as imagens e é bom nem olhar demais as imagens. Dom Paulo, o senhor citaria 3 mulheres que mereceriam receber uma medalha de honra? Ah, sim. E se eu pudesse ser egoísta, e se o senhor permitisse, eu diria que a primeira seria certamente a minha mãe, não é? Ela criou os 13 filhos, aceitou mais 2 que papai trouxe de Porto Alegre para a Forquilinha, e depois ela aceitou mais os 6 que minha irmã, que é professora da universidade, ela aceitou para ela educar, mas foi praticamente minha mãe que se ocupou o tempo todo com elas e esteve com elas até a hora da morte. Então, são 21 ou 22 pessoas que cresceram à sombra dela e gostavam dela e sempre trabalharam com ela, tanto na horta como na cozinha, como no botequim. Nós tínhamos um botequim, né? Papai tinha um botequim. Quando ele ficou doente, não pôde